pessoal de casa, começando o Papo Livre de hoje, chegando até a sua telinha pelo canal 26, o HF da TV Indaiá. Nosso programa de hoje traz Jader Moraes. Se eu falar esse nome, talvez você não conheça, mas se eu disser Tio Bocão, muita gente sabe quem é o Tio Bocão. Jader, obrigado por estar aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite, é com o maior prazer falar um pouquinho aqui da minha história, do trabalho que eu venho fazendo na cidade. O Jader, ele tem um trabalho, começou um trabalho social bem legal, que virou um projeto Vidarte, que eu quero conversar com ele aqui agora, mas a sua formação é educação física? Educação física, Você é de Indaiatuba mesmo? Sou nascido em Indaiatuba, criado em Indaiatuba e pretendo morrer aqui. Eternizar em Indaiatuba. Tá certo. Você fez educação física, você já trabalhava nisso? O que deu de fazer educação física? Então, na verdade, assim, desde criança eu fui muito ligado a esporte. Então, qualquer proposta esportiva dentro da escola, eu participava. Então, na verdade, eu tive muitos mestres. Você estudou onde aqui? Eu estudei em vários colégios. Estudei no Marina, no Camilo, no Hélio, no Helena. Mas não era por má conduta, não. Eu sempre fui uma pessoa muito fora de rotina. Entendi. Mas, né... Então, eu às vezes criava desculpa porque tinha um amigo legal naquele outro colégio e por afinidade mesmo, né? E sempre gostei de ajudar a escola. Então, desde moleque, trabalhei em prol de escola. Eu não tinha como fugir disso. Legal. E aí você resolveu fazer educação física e na educação física você acabou também trabalhando com eventos. Na verdade, foi antes disso. Eu com 17 anos, bem aquela época do quartel. Aquela fase, não arruma nada. Não arruma emprego. Eu também não gostava, né? Ficava meio naquela... Não adianta só dar desculpa botar no governo, né? Então, eu conheci, por a empresa Magic World, trabalhar com personagens. Entendi. Recreação, e no caso, o proprietário, Sidney, ele era mágico. Então, ele me sugeriu, vamos fazer aí Coelhinho de Páscoa, era Teletubby na época, Banana de Pijama, e eu entrei nessa. Entrei e gostei. E um tempo foi levando ele, vamos fazer recreação. Eu sempre gostei desse bom humor. Na verdade, eu venho de uma infância trapalhões. Trapalhões, daquela coisa de esperar o circo chegar na cidade, de ver o circo chegando na cidade com aqueles bichos, os artistas desfilando. Então, tudo isso é uma coisa de criança mesmo, de querer, de estar inserido nessa parte acrobática. Com 9 anos de idade eu comecei a ginástica olímpica, que foi pioneiro, fui um dos atletas pioneiros na cidade. E isso também me motivou bastante a contribuir para trabalhar com o circo. E quando eu tive esses 17 anos, que não arruma nada, entrei nessa, gostei. E a partir disso, eu assumi que eu queria viver disso. Nem sabia como. Deu no que deu. E como é que começou essa história, esse projeto Vidarte? Como é que você começou com essa ideia? Olha, na verdade, o Vidarte, ele surgiu a partir de um convite de uma professora para eu ir num projeto que já estava nesse mesmo colégio, que chamava Projeto Raízes, que ela desenvolvia música popular brasileira com as crianças. E ela me convidou um dia... Que escola era? Na escola EMEB Elizabeth. EMEB Elizabeth. Elizabeth de Lourdes Cardeal Sigrist, na Morada do Sol. E lá, ela montava coreografias, Que ano foi isso? Isso foi em 2004. No primeiro semestre de 2004. E nesse projeto, ela falou, eu queria inserir mais alguma coisa diferente. E eu fazia os Mac Dia Feliz na época. E no Mac Dia Feliz, ela me convidou para ir lá conhecer. Aceitei o convite, fui, adorei as crianças, mas eu não tinha nada. Eu peguei umas bolinhas de tênis, eu já tinha meu monociclo, umas pernas de pau, 2 lá que eu mesmo fiz. E a partir daí eu me propus a ensinar as crianças. Tomei gosto e comecei com elas, criar alguns materiais, partindo de lixo mesmo. E foi assim que tudo começou. Foi muito simples, mas muito prazeroso. Foi uma conquista maravilhosa mesmo. Até para mim, porque eu aprendi muito. O que consistia esse projeto Vidarte daí? Ele derivou desse projeto inicial que já existia, mas quando ele tomou forma mesmo com o Vidarte?
a partir do momento que eu vi a criançada se interessando. Aí, dentro do Raízes, tinha a professora Fernanda, hoje é minha esposa. Então, eu conheci a professora Fernanda dentro do projeto Vidarte. Foi paixão à primeira vista, né? E ela mesma me motivou, falando, por que você não monta um projeto que trabalhe o circo apenas? Porque o Raiz, ele era mais na linha música. E o meu era mais motora, né? Motora. Até pela formação. Sim. Só que antes eu não era formado ainda. Eu me formei para contribuir com esse trabalho. Tá? Então, na verdade, até foi a Fernanda, minha esposa, que me ajudou a escrever, a desenvolver. Ela tinha já esse lado docente. Eu ainda não tinha esse lado docente, né? Eu era apenas uma pessoa com boa vontade. E partindo daí, ela me motivou, vamos estudar. E o projeto foi ganhando forma. Em 2005, eu fui contratado pela prefeitura. E daí, partindo da prefeitura, eu tive já essa iniciativa. Eles me deram bolsa na faculdade também. Então, eu falei, quer saber? Eu vou aproveitar. E aproveitando disso, eu fui conquistando. Bacana. Mas, propriamente, o Vidarte, o que ele fazia? Eram atividades circenses na escola? Como é que, o que era isso? O Vidarte, ele era o quê? A gente começou com malabares. Então, eram bolinhas. De bolinhas, a gente amassava jornal mesmo, fazia com o jornal. Essa minha vivência acrobática da ginástica olímpica, então eu comecei a trazer a questão de trabalhar o lado cooperativo. Eu via o que faltava nas crianças, às vezes motor, um desequilíbrio, uma coisa mais emocional. O maior fator era a autoestima baixíssima naquele bairro, tá? Eles não tinham motivação para muitas coisas. E a gente começou a desenvolver esse trabalho buscando esse ponto. Às vezes aquela criança que, é só dar trabalho na escola. Então foram esses que eu pedi. Falei, me manda esses para a gente começar a tentar neles trabalhar. E a professora Fernanda, minha esposa, ela me dava algumas orientações até estratégicas do que, eu tenho uma criança, Jader, que está precisando, ela não tem atenção, bagunceira. Então a gente foi para o lado de trabalhar essa criança, motivando, criando uma habilidade, dentro dessa habilidade, dando nela uma autoestima, e muitas vezes era somente a atenção que essa criança queria. A falta do pai na família, da mãe ou de qualquer pessoa cuidando delas. Então o Vidarte, ele começou a criar um paizão. O tio Bocão foi inserido. Entendi. A gente até tentou trabalhar um pouco quebrando o Jader, o tio Bocão, e não deu certo. Porque o tio Bocão é o paizão. Entendi. Entendeu? Então eu trabalhei sempre esse lado paizão. Então o que buscava trazer nas crianças era a atenção. E na atenção, o que eu propus para elas, elas iam fazer. E foi assim até o último dia meu dentro do trabalho. E agora você está com um outro projeto, né? Que é um projeto de atividade circense, que é esse que você leva para escolas também agora? Isso. Atualmente eu trabalho, já tem 4 anos no Colégio Renovação, tá? Trabalhando com essa proposta extracurricular também. Criança estuda, após período de estudo, ela vai fazer a prática de alguma atividade lá. Tá bem bacana o Colégio de Renovação, porque eles estão trabalhando várias habilidades. A dança, a flauta, a música, agora o futebol. E o circo é um desses projetos e um dos mais procurados, porque ele contempla tudo. E você, dentro desse projeto, você desenvolve qualquer atividade circense? Como é que é? Tem uma específica? Não. A gente tenta buscar contemplar da melhor forma tudo do circo. Só que tudo do circo é muita coisa. Então, hoje, eu faço parte de um grupo de estudo na Unicamp que desenvolve possibilidades de aula dentro de escolas ou instituições. E na dentro, Unicamp, onde? Na Faculdade de Educação? Na FEF, é isso, na Educação Física. E lá a gente tenta desenvolver a melhor forma de aplicar determinada habilidade circense. Então, a gente vai falar de um malabares, ele não precisa ser feito somente com o equipamento certo de malabares. A gente hoje trabalha um malabares, uma manipulação de equilíbrio com jornal, que está próximo da realidade de qualquer pessoa. Quando a gente fala de
um trapézio, um tecido, são coisas que hoje são possíveis ter, que há alguns anos era só assistir. Então, esse estudo abriu as portas para que qualquer pessoa tenha contato com o circo. E não mais só família circense. Quem nasce no circo, vive no circo, morre no circo. Estou conversando aqui com o Jader Moraes, o tio Bocão. Ele tem um trabalho super legal com crianças. Ele foi um dos idealizadores, o idealizador do Vidarte. E hoje ele trabalha com atividade circense e ele vai falar um pouco mais sobre isso também no segundo bloco. Não sai daí, eu volto já já. Pé lá, pé cá, já estamos de volta. De volta com o Papo Livre de hoje pela TV Indaiá Canal 26, é o que você está sintonizando aí na sua casa, é isso aí. O nosso Papo Livre de hoje está sendo com o tio Bocão, o Jader Moraes, ele que tem várias atividades voltadas à recreação e agora também está desenvolvendo um trabalho focado nas artes circenses. E você está desenvolvendo esse trabalho, o Jader, onde? Nas escolas particulares? Como é que é isso? Isso, nós estamos, como anteriormente falei, no Renovação. Esse ano nós iniciamos com o Colégio IPEC e Catavento. Com uma proposta, eu sempre trabalhei na linha, mesmo novidade, a partir de 7 anos. Tá. Esse ano nós partimos para uma linha a partir de 4 anos. Puxa, então está sendo uma experiência bem bacana dentro do colégio. Difícil conseguir conciliar esse trabalho circo, porém é muito fácil e gostoso aplicar as condições motoras para favorecer futuramente a eles, dentro do trabalho, em vários campos do circo. E esse trabalho, quando você fala trabalho de circo e tudo mais, essa criançada hoje em dia quase não conhece circo. Sim. Como é que é isso? Olha, a referência circo hoje para qualquer um está sendo o Circo du Soleil. Tecnologia pura, mas é a era da tecnologia. Não adianta a gente mudar isso. A gente já teve a época do circo bicho, animal, que era o que atraía crianças, adultos, qualquer pessoa se deslumbrava em ver o bicho, entre aspas, respeitando o homem, né? E na verdade era o homem desrespeitando o animal. Bicho, então, para a gente às vezes falar até para uma criança sobre circo, artista, hoje é muito fácil, mas quando ele leva o circo para dentro de casa, para discutir com o pai já tem a referência do animal. Aí a gente desperta na criança a curiosidade. Mas tio, meu pai falou que no circo, quando ele ia, tinha elefante. No seu circo tem elefante? Então, as crianças trazem de casa. Tem o elefante, tem o leão. E a gente tenta buscar e falava, gente, não. Eu até tenho alguns vídeos que, graças a Deus, a internet possibilita a gente de muitas pesquisas. E eu levo vídeos de como era o circo antigamente, para eles poderem entender o que a gente está tentando fazer com o circo hoje. Porque até mesmo quem se mantém com o circo hoje sabe que só com o artista é difícil. Tá? Hoje é difícil você trazer o pessoal para o circo. Eu vejo, às vezes, aqui em Salto, Itu, aqui em Indaiatuba, Jami também, circo, você fala, puxa vida, mas circo? O que tem de interessante no circo hoje? Que para mim a referência é justamente essa. Nós somos da mesma geração que a gente ia no circo para ver urso, que a gente não vê em qualquer lugar, para ver leão, para ver tigre, que são animais que se só vê em zoológico, e zoológico geralmente em cidades grandes, porque não é fácil manter uns bichos desses. Com certeza. Não é à toa que até a condições que muitos viviam era mesmo do roubar o gato do vizinho para sustentar o leão. Tá, isso existiu e não tem como falar que não. Mas era essa questão exótica animal. E hoje... Hoje a gente tenta superar isso com um Circo du Soleil. O exótico de um Circo du Soleil é o grau de dificuldade do artista. Exatamente. Tá? Então, quando a gente pensa em circo hoje, populacionar ele aí no Brasil, correr, eu vejo ele muito mais como lúdico hoje, recreativo mesmo, artístico também. A minha filosofia não é trabalhar o artístico, e sim o lúdico, o recreativo, o bem-estar, o corpo na íntegra, entendeu? Mas, para isso, a gente depende muito hoje de ter umas bases de formação, que hoje ainda não tem. No Brasil, uma formação totalmente direcionada para circo. A Prefeitura de São Paulo tinha, há
há uns bons anos atrás, eu não sei se ainda tem, uma escola de circo, que ficava ali no final próximo carambola, ao hipódromo lá, onde tem as corridas de cavalo lá, do outro lado da Avenida da Marginal do Tietê tinha a escola de circo ali. Era a Escola Picadeiro. Escola Picadeiro. Isso. Eu não sei se ainda tem isso. Ela tem, mas ela está em outro ponto agora, tá? Na verdade, surgiram várias outras escolas. Então, hoje você tem lá o Galpão do Circo, você tem hoje a Escola Nacional do Circo, que é do pessoal do Circo Espacial, buscando o quê? Aí é interessante, a gente não tem hoje uma formação universitária de circo, mas a gente ainda encontra aqui mesmo em Campinas, onde eu estudo circo, na Companhia do Circo, é uma escola de formação artística. Entendi. O foco dele mesmo é contemplar o artista para que o artista vá fazer um teste num qualquer outro circo, ou aqui no Brasil, ou fora do Brasil. Tenho muitos amigos e companheiros lá da escola de circo que hoje participam de audição mesmo de um circo de Solé. Tá? Muitas vezes vão. E aí... Existem vários brasileiros no Circo de Sim, Solé. muitos brasileiros. E ali, na verdade, é muito mais essa coisa do talento e da coisa da ginástica mesmo, Justamente. né? Hoje são ex-atletas, né? Ex-atletas, exatamente. A palavra é essa, Que ex-atletas. Eu adoro quando eu vejo lá uma matéria falando, ex-atleta fazendo um número acrobático no Circo de Solé. Poxa, que bacana, porque o atleta sofre, ainda mais no Brasil, a gente não tem tanto apoio. Que bom que, depois que ele termina isso, porque ele se dedicou uma vida inteira ao esporte ali, vou falar no nosso caso aqui, ou num salto sincronizado, num saltos ornamentais, ou numa ginástica rítmica, na ginástica olímpica mesmo, na artística, né, no caso. E muitas vezes termina lesionado, uma lesão que como atleta acabou a carreira, mas tem a possibilidade artística. Tem muito potencial ainda. Justamente. Então o artista não tem idade, não tem nível técnico, não tem competição, não tem notinha para ver quem é o melhor. Então a melhor coisa do circo é essa coisa, é para todos. Nele tem gordinho, magrinho, baixinho, altinho, cabe todo mundo dentro do circo. Tem uma coisa interessante, o sujeito que inventou aí, que criou o Circo de Soleil, ele tem 6 circos rodando o mundo inteiro, sim, né? sim. É um canadense e eles faturam só 6 milhões de dólares, acho que por cada circo. Eu sei que é uma coisa assim absurda por ano, né? 6 milhões por ano. É uma coisa absurda que eles faturam com o circo e é uma coisa que você vê, é diferente. Quando eu era criança, e eu acredito que você também, a gente ia lá para ver o Circo Garcia, isso mesmo. Orlando Orfei era o must dos circos, né? Que era uma coisa que a gente ficava assustado de ver o tamanho, a estrutura, o tamanho da lona, o número de carretas, era uma coisa maluca. E quando vem o Circo de Soleil para o Brasil, a gente passa ali na Marginal do Pinheiros e vê ele montado ali no Vila Lobos, Sim. Aquela coisa monstruosa, portentosa, você fala, meu Deus, o que é isso? Que coisa absurda. Você vê um nível de circo hoje que, é ar-condicionado. As cadeiras são extremamente confortáveis. Extremamente confortáveis, Nossa, até era tábua no nosso tempo. Eu sinto falta. Eu fui no último circo que veio aqui na cidade. A minha maior decepção foi sentar numa cadeira plástica. Porque eu fui para sentar numa arquibancada de madeira com os meus filhos. E não tinha. Não tinha, porque hoje é caro você carregar tábua. 200 tábuas, estrutura de ferro. A cadeira é muito mais leve e fácil, uma encaixa na outra. Então, o circo foi perdendo um pouquinho também da estrutura dele. Antes andava com 20 carretas, hoje é um burrinho para puxar 5 carretas no máximo. Então eles não chegam mais em caravana. Eles têm que chegar assim, devagarzinho e vai montando. Porque o mesmo caminhão que trouxe vai buscar atrás, vai buscar e traz, né? Porque é uma forma de recurso, isso mesmo, porque não tem mais. O Bocão, é você que trabalhou com essas crianças lá na periferia, pessoal que realmente, como você disse, carente principalmente de atenção, muito mais do que de recursos. Se é carente de atenção, a gente imagina que de condições financeiras deve ser tão carente quanto. Sim. Como é que é para você essa experiência? Você tá ali e vê que essa criança, se você não der uma atençãozinha, ela vai desandar para o mais fácil, para droga, coisa do gênero. Como é que é isso? Como é que você sentia isso? Olha,
Você se sente fragilizado, porque você faz um trabalho bacana no colégio com a criança. Como é que é ter concorrência desses tubarões aí da droga? O problema é em casa. Nem sempre o pai apostava no que o professor falava e acreditava para o filho dele. Quer dizer, a descrença parte de dentro de casa. Parte de dentro de casa. A maior decepção que eu tive foi ouvir de pai assim, filho, isso não dá futuro. Eu vivo disso. Mas como é que não dá futuro? Falta isso no mercado. Falta profissional dessa área no mercado que queira estudar. E a criança está dentro da escola e a gente está motivando ele a estudar. Como que não dá certo? Então, quando a gente voltava a isso, a gente perdia alunos, muitas vezes para droga mesmo, ou para o cara da esquina. E a gente parava e pensava, meu Deus do céu, o melhor garoto que a gente acreditou que tinha potencial, em casa não teve continuação do adubo. O que falta hoje, em qualquer trabalho, não é só o meu, não. É a família, acredite nos filhos, pelo amor de Deus. Não adianta, não tem. E quanto mais simples, menos, e acho que, acredito eu, que agora é uma divagação minha, a pessoa tendo a necessidade de subsistência, então qualquer ajudazinha de filho trabalhando já alivia, então ela não quer ver talvez esse trabalho seu como uma perda de tempo. Justamente, e na verdade não é. Porque só hoje de estar salvando o seu filho, às vezes é melhor você comer menos e estar com um filho ali saudável, próximo, estudando, do que muitas vezes você vai ter que se virar, tem que trabalhar, o filho começa a chegar com as coisas em casa e aí? Da onde veio? Você entendeu? Então, quando entra naquele caso que eu estava comentando há pouco, fora do ar com você, nós estamos numa era de consumo. É iPhone, Brutal iPad, consumo. tablet, e é a idade de 12 anos, de 10 anos, o que é isso? Tá? E tá difícil. É difícil concorrer com isso. É difícil concorrer com esse tipo de coisa, né? Hoje a gente vê que antigamente, e a gente ia para restaurante e coisa e tal, você tinha lá, quando muito, um parquinho, um negocinho ali para as crianças brincar. Hoje tem salas de videogame para que as crianças deixem os pais sossegados e consumam no lugar. Quer dizer, o consumo, ele é cada vez mais voraz, né? Sim. O sistema, e infelizmente a nossa sociedade está calcada no consumo. A sociedade mundial é calcada em bens de consumo. Inclusive os países que se diziam socialista, comunista, tiveram que abrir e ceder espaço para o capital, porque senão eles não iam. Um delírio, né? Jade, muito bom falar com você. Nosso tempo, lamentavelmente, chegou ao final. Eu deixo o convite aberto para você, outras oportunidades vir aqui para a gente voltar a falar no assunto. Agradeço mais uma vez a sua participação. Você aí de casa, obrigado pelo carinho da audiência e da paciência. E a gente se vê no próximo encontro. Antes eu quero mandar o fabuloso abraço de final de programa para o Abner Ferreira lá do Lauro Bueno, a Laís Teles lá do Recanto Campestre Joia e a Maria José lá da Secap. Você quer que eu mande um abraço para você? Passa aqui um e-mail para o contato@tvindaiá.com.br, aos cuidados da gloriosa Giovana, e eu mando um abraço para você no fim do programa. Não tem problema nenhum não, com prazer. Tá bom? Mais uma vez, obrigado. Até o nosso próximo encontro. Fique com Deus e muita paz.